Vou colocar para gravar, para depois quem não pôde acompanhar vai ter a chance, né, de poder assistir a aula. E vamos começar. Pessoal, quem tiver aí com a apostila, quiser acompanhar, a gente vai começar na página 30, falando de regra de 3 simples. A regra de 3 simples, na verdade, é a continuação do que nós estávamos vendo nas 2 semanas anteriores. Grandeza diretamente proporcional e grandeza inversamente proporcional. Portanto, a metodologia ou a forma de resolver uma regra de 3, eu tenho que seguir 3 orientações, 3 passos. Primeiro é montar uma tabelinha, colocando as grandezas de mesma espécie na mesma coluna. Depois que eu montar a tabelinha, eu vou identificar se essas grandezas são diretamente proporcional ou se são inversamente proporcionais. E na continuidade, a gente resolve. Então, vamos ver aqui um exemplo. Se 8 metros de tecido custam R$ 156, qual o preço de 12 metros do mesmo tecido? Aí a gente coloca uma coluna para tecido em metros e outra para o preço. No tecido, a gente bota na primeira linha. Quando eu compro 8 metros, eu pago 156. Na segunda linha, se eu for comprar 12 metros, o preço vai aumentar ou vai diminuir? É claro, se eu comprar mais, eu vou pagar mais. Aí eu coloco as setinhas do lado da tabela. Está crescendo de cima para baixo. As duas grandezas, elas crescem juntas, seguindo um padrão. Portanto, são grandezas diretamente proporcionais. E sendo grandezas diretamente proporcionais, a gente monta aí uma proporção. Essa proporção é no mesmo sentido da seta. Então, coloco 8 dividido por 12 é igual a 156 dividido por x e multiplica em cruz. 8 vezes x é igual a 12 vezes 156. O resultado da multiplicação dá 1.872 e depois divide por 8. Quem montou essa apostila estava com problema. Aqui voltou 1.882, aqui já mudou para 1.876. Tá? Um dos dois está errado. Dividindo por 8 vai dar o valor de 234. 234 é maior que 156, está seguindo aí o padrão. E eu tenho que escrever a resposta. Qual é a resposta? A quantia a ser paga é de R$ 234. Observe, pessoal, que alguns alunos têm por hábito fazer as contas, botar o resultado e parar aqui no resultado. Um problema dessa natureza sem a unidade junto do número não tem significado. Alguns professores, nesse caso, consideram tudo errado. Eu, da minha parte, eu não dou o ponto cheio da questão. Se esquecer de botar a unidade, eu considero, né, o esforço da pessoa, da dedicação, né, que fez a conta certa, mas não colocou o que é esse 234. É 234 dólares? É 234 banana? É 234 o quê? Não tem unidade, a resposta está incompleta, tá? Seguindo aí para o próximo tópico. Próximo exemplo. Um carro à velocidade de 60 km por hora faz certo percurso em 4 horas. Se a velocidade do carro fosse 80 km por hora,
em quantas horas teria feito o mesmo percurso? Aí eu vou observar no problema quais são as grandezas envolvidas. Eu tenho a velocidade e o tempo. Na velocidade, que é em quilômetro por hora, quando eu estou a 60 quilômetros por hora, eu faço a viagem em 4 horas. Se eu aumentar a velocidade para 80, o tempo vai aumentar ou vai diminuir? Vai diminuir. Aqui o cara que montou a apostila botou a setinha errada. Tá? A setinha na velocidade aumenta de cima para baixo, ela está errada. E aqui o tempo em horas, ele aumenta de baixo para cima. Então a setinha, ela está invertida. Beleza? Corrijam aí, por favor. Aí na montagem, quando acontece isso, pessoal, da grandeza ser inversamente proporcional, eu vou montar a proporção primeiro, tá? Como é que eu monto a proporção? Eu coloco uma delas do jeito que está na tabela. O cara aqui escolheu 4x, 4 dividido por x, e eu igualo com a outra proporção invertida. Então, a outra, que é 60 sobre 80, eu inverto, coloco 80 em cima, 60 embaixo. Aí multiplicamos em cruz, fica 80 vezes x, igual a 60 vezes 4. Aqui o cabo comeu bola de novo, corrijam aí, por favor. É 60 vezes 4, que dá 240. Corrijam aqui, não é 4.800, é 240. Dividido por 80 vai dar 3 horas. Tá? 3 horas. Aí aqui também eu peço que nem no outro, escreve o resultado. Qual que era a pergunta? Em quantas horas seria feito o mesmo percurso? Resposta A. O percurso seria feito em 3 horas. Então, esse esqueminha das setinhas aqui, ele é importante, nós vamos usar para resolver todos os exercícios. Agora, indo para os exercícios propostos, esses aqui são os mesmos do roteiro, mas eu vou diminuir isso aqui e vou pegar o roteiro, tá? Apostila, roteiro. Pegando o nosso roteiro, agora a gente vai entrar na química mesmo, né? Usar esse conceito que a gente aprendeu até agora na área de química que vocês estão se formando. No primeiro exercício, diz assim: 294 gramas da substância de cromato de potássio decompõe-se em seus elementos constituintes, conforme o esquema abaixo, formando 78 gramas de potássio, 104 gramas de cromo e 112 gramas de oxigênio. Quais massas desses elementos se formam pela decomposição de 10 gramas daquela substância? Aí faltou o G do lado do 10, são 10 gramas. Aí ele escreve embaixo uma reaçãozinha, né, de cromato de potássio, a setinha, simbolizando a decomposição, formando potássio, cromo e oxigênio separados. Aí eu tenho que montar a tabelinha, né? Como é que monta a tabelinha? Eu montei e vou mostrar para vocês. A gente monta assim, ó. Eu escrevo a reação de cromato de potássio se decompondo em potássio, cromo e oxigênio, e eu coloco os dados. Né? Quais são os dados? Os dados são, embaixo do digromato, eu coloco 294, embaixo do potássio, 78, embaixo do cromo, 104, e embaixo do oxigênio, 112. Essa é a primeira linha da tabela. Na segunda linha, eu coloco o valor que ele deu. Se eu tiver 10 gramas de digromato, coloca 10 gramas na primeira coluna. Quanto vai formar de potássio, chamei de X, cromo, chamei de Y, e oxigênio, chamei de Z. Na hora de formar as proporções, primeiro eu vou observar. Se eu diminuir a quantidade de cromato, vai diminuir a formação dos produtos? Sim ou não? Lembre-se que eu tenho que descobrir se
grandeza que está sendo relacionada, ela é diretamente proporcional ou se é inversamente proporcional. Eu estou trabalhando com uma decomposição. Se eu diminuir a quantidade de substância que está sendo decomposta, é claro que eu vou diminuir também a quantidade de produtos formados. Nesse caso, eu coloco a setinha eu coloco de baixo para cima. O número de cima aqui é maior, o número de baixo é menor. Então, a setinha é de baixo para cima. E eu coloco lá no outro lado a setinha também de baixo para cima, simbolizando que todos os produtos também eles vão diminuir, assim como aconteceu com o digromato. Na hora da montagem, eu vou fazer separado. Primeiro para o potássio. Como é que eu monto o potássio? Eu vou pegar a primeira coluna, 294, dividir por 10, colocar o sinal de igual. Do outro lado, eu vou escrever 78 para o potássio dividido por X. Quem que é o X? É o potássio que está sendo formado, tá? Fazendo a multiplicação em cruz, 294 vezes X é igual a 10 vezes 78. Eu vou chegar no resultado de 2,6 gramas de potássio. Encontrei o potássio, vamos para o cromo. Como é que eu acho o cromo, né? Eu vou montar também a proporção. Primeira coluna, 294 dividido por 10 tem que ser igual a 104 dividido por Y. Fez a montagem? Multiplica em cruz. 294 vezes Y é igual a 10 vezes 104. Fazendo aí a continha, eu vou chegar no valor de 3,6 gramas de cromo. Montando o mesmo esquema para o oxigênio, eu vou pegar a primeira coluna, 294 dividido por 10, igualar com 112 gramas, 112, só coloco o número, e embaixo Z, dividido por Z. Multiplicação cruzada, fica 294 vezes Z, igual a 10 vezes 112. Seguindo a continha, vai dar 3,8 gramas de oxigênio. E para eu conferir esse problema, ele trabalha com massa. Então, a massa que eu tiver antes da seta tem que ter depois. Se eu tinha 10 no início, a soma de potássio mais cromo mais oxigênio tem que dar 10. Então, 3,8 mais 3,6 mais 2,6 vai dar 10. Seguindo a lei de Lavoisier. Antoine Laurent Lavoisier. Podemos ir para o segundo exercício? Segundo exercício diz o seguinte: sabe-se que 4 mols de átomos de ferro reagem com 3 mols de moléculas de gás oxigênio para formar 2 mols de moléculas de óxido de ferro. Alô? Continuando. Quando reagem 5 mols de átomos de ferro, qual a quantidade de mols de moléculas de gás oxigênio são necessários e qual a quantidade de mols de moléculas de óxido de ferro 2 são produzidos? Primeiro, eu tenho que montar a reação. Daí alguém fala, professor, nós não aprendemos ainda a montar a reação. Tem problema, você pode escrever os nomes por extenso. Então, ali ele fala que 4 mols de ferro, átomo de ferro, daí você escreve, ó, ferro vai reagir com gás oxigênio. Toda vez que reage, eu coloco o sinalzinho de mais, tá? Ferro mais gás oxigênio vai formar o óxido de ferro 3. Aí eu monto a tabelinha na primeira coluna, na primeira linha das colunas. Eu vou colocar os valores que ele deu de informação.
Quando eu tenho 4 mols, né, de ferro, reage com 3 de oxigênio para formar 2 dióxido de ferro. E ele pergunta, se eu aumentar para 5 mols de ferro, quanto vai se formar do gás oxigênio, quanto vai se formar de óxido de ferro? Aí eu chamei o oxigênio de X e o óxido de ferro de Y. Aí eu vou primeiro observar, essa grandeza, ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Se eu estou tendo uma reação, eu aumento a quantidade de um reagente, eu, consequentemente, para ela ser completa, eu vou precisar aumentar de todos, tá? E, consequentemente, a formação de produtos também vai aumentar. Então, a setinha, as duas setinhas serão para baixo. A primeira coluna do ferro vai ser de cima para baixo, aumentou de 4 para 5. E, consequentemente, as outras também vão aumentar de cima para baixo, tá? Uma vez determinada que a grandeza é diretamente proporcional, eu vou fazer a montagem do jeito que está na tabela. Primeira razão, 4 dividido por 5 tem que ser igual a 3 dividido por x. Aí eu vou encontrar a quantidade de oxigênio. Fazendo a conta, fica 4 vezes x igual a 5 vezes 3. Resultado, 3,75 mols de gás oxigênio. Observação para os senhores. Mol é uma palavra de origem anglo-saxônica, alemã-inglesa. Então, o plural de mol não é moles, é mols. Portanto, aqui no resultado é 3,75 mols de gás oxigênio. Para achar o óxido de ferro 3, eu vou montar a proporção começando pelo ferro. 4 dividido por 5 tem que ser igual a 2 dividido por Y. Multiplicando em cruz, vai ser 4Y é igual a 5 vezes 2. 5 vezes 2 é 10, dividido por 4, o resultado dá 2,5 mols de óxido de ferro 3. E nesse exercício, como nós não estamos trabalhando com massa, não tem aquele esquema de soma, tá? Igual o anterior. Esse aí não dá para conferir assim, não. Podemos ir para o terceiro? Se alguém não estiver entendendo ou achar que eu estou indo muito rápido, avise, porque senão eu vou tocar o barco. Terceiro problema. 100 gramas de carbonato de cálcio, ao reagir com ácido clorídrico em excesso, produz 18 gramas de água e 22,4 litros de gás carbônico. Calcule a massa de água e o volume de gás carbônico formados a partir da reação de 50 gramas de carbonato com ácido considerado. Aí eu vou ter que fazer também a tabelinha, tá? Partindo das informações. Quais são as informações? Deixa eu ver se eu posso ver aqui. Ele fala que eu tenho 100 gramas de bicarbonato reagindo com ácido e vai formar ali água e gás carbônico. Tá? E eu coloco só as colunas que ele está mostrando. Ele só mostra os dados de 3 substâncias: carbonato de cálcio, água e gás carbônico. Ele não fala nada do ácido clorídrico. Então, ignora o ácido clorídrico e trabalha só com os outros valores. Aí, na primeira coluna, quanto de carbonato de cálcio que ele colocou? 100 gramas. Quando tenho 100 gramas, quanto que forma de água? 18 gramas. E quanto de volume de gás que se forma? 22,4. Se eu tiver só 50 gramas de carbonato de cálcio, ele pergunta qual a massa de água formada e qual o volume de gás liberado. Aí, eu vou montar também o esquema, né? Primeiro, eu vou observar. Se eu tenho 100, né, no início e cair para 50, a formação também vai diminuir. Se tudo diminui numa mesma proporção, isso é
diretamente proporcional, eu vou montar as contas seguindo a tabela do jeito que está. Então, para achar a água, eu coloco 100 dividido por 50 igual a 18 dividido por M. Estou colocando a letra M para achar a massa, tá? Mas se quiser, pode colocar X. Mas eu botei M porque é massa. Multiplicando em cruz, fica 100 vezes M igual a 50 vezes 18. Fazendo a continha, eu vou encontrar 9 gramas de água. E para um bom observador, deve ter visto que o carbonato caiu pela metade, 100 para 50. Então, se isso aí é uma grandeza diretamente proporcional, todos os outros dados também vão cair pela metade. Então, a água vai dar 9 gramas e o ácido carbônico, o gás carbônico liberado, será 11,2 gramas. Só que não adianta, nos exercícios, colocar só a resposta. Eu estou observando que tem gente aí que não está fazendo conta. Coloca somente as respostas no exercício. E eu estou anotando isso. Na hora que isso aí, eu tiver que dar nota para vocês, a nota não vai ser igual para o cara que faz o exercício e para o cara que não faz. E também eu quero pontuar aqui para vocês que tem gente fazendo exercício e emprestando para o colega. E o colega não tem nem o cuidado de fazer ali uma personalização. Do jeito que ele pega do outro, ele coloca para eu considerar. E eu estou marcando, ó, fulano, ciclano, beltrano, 3 entregaram igual. A hora que der nota, eu divido por 3. Podemos seguir? Quarto exercício. Quarto exercício. Hidróxido de cálcio reage com ácido clorídrico, produzindo cloreto de cálcio e água. Sabe-se que, ao se partir de 74 gramas de hidróxido, necessita-se de 73 gramas do ácido para a produção de 111 gramas de cloreto de cálcio e 36 gramas de água. Qual a massa de ácido reagirá com 29,6 gramas de hidróxido de cálcio e quais as massas de cloreto de água que se formarão? Então, a primeira coisa é montar a tabelinha. Vamos lá. Então, a tabelinha, eu vou escrever a reação. A reação diz o seguinte: hidróxido de cálcio reage com ácido clorídrico. Ah, não sei a fórmula, não tem problema. Por enquanto, vocês podem escrever. Escreve aí o nome, hidróxido de cálcio mais o ácido clorídrico, setinha, cloreto de cálcio mais água. Aí na primeira linha da tabela, coloco os valores que ele forneceu. Ele fornece. Quando eu tenho 74 gramas de hidróxido, eu preciso de 73 do ácido. Aí eu vou formar 111 de cloreto e 36 gramas de água. Aí ele coloca a seguinte situação: que massa de ácido que vai reagir com 29,6 gramas do hidróxido. Aí na segunda linha coloca o valor que ele deu, 29,6 gramas de hidróxido. A massa de ácido eu não sei, chamo de X. A massa de cloreto formado eu não sei também, chamo de Y. E a massa de água eu também não sei, eu chamo de Z. E aqui é o mesmo esquema, eu estou alterando o valor, diminuindo o valor do reagente. Diminuiu, né, de cima para baixo, a setinha é para cima. Todos vão ter também a mesma consequência de diminuir a sua necessidade de reação. No caso de reagente, eu vou precisar de menos e na formação também. Assim sendo, são grandezas diretamente proporcionais e eu vou montar do jeito que está na tabela. 74 dividido por 29,6 é igual a 73 dividido por x
para achar o ácido clorídrico. Fazendo a multiplicação cruzada, a gente vai encontrar o valor de 29,2 gramas de ácido clorídrico. Para achar a quantidade de cloreto de cálcio, eu pego a primeira coluna, 74 dividido por 29,6, é igual a 111 dividido por Y. Multiplique cruzado e eu vou achar que o valor do Y é igual a 44,4 gramas de cloreto de cálcio. Para a água, mesma coisa. Pega a primeira coluna, 74 dividido por 29,6 e iguala com 36 dividido por Z. Fazendo a multiplicação cruzada, eu vou encontrar o valor de 14,4 gramas de água. Beleza? Alguma pergunta? Ou vocês estão muito bons, entendendo tudo, ou não estão entendendo nada. Vamos lá. Próximo. Quinta questão. Um sal de nome nitrato de amônio sofre decomposição térmica, originando um monóxido de nitrogênio e água. Quando 36 gramas de água são produzidos, sabe-se que a massa de partilha do nitrato vale 80 gramas. Qual a massa de nitrato que, por decomposição térmica, é capaz de gerar 3,6 gramas de água? Aí a montagem fica assim. Eu coloco o nitrato de amônio, setinha, formando aí o monóxido de nitrogênio e água. Tá? Os números. Ele só fala do nitrato de amônio, que tinha 80 gramas, e forma 36 gramas de água. Desse produto intermediário, ele não fala nada. E a pergunta é, para formar 3,6 gramas de água, quanto eu vou precisar do nitrato? Se eu diminuo a formação de água, porque eu vou precisar de menos nitrato. Vai diminuir tudo. Aí a setinha é para cima, porque aumenta de baixo para cima. Aí fazendo as continhas, fazendo os cálculos, né? 80 dividido por M é igual a 36 dividido por 3,6. Eu vou chegar no resultado de 8 gramas de nitrato de amônio. Pode repetir essa, por favor? Oi? Pode repetir essa, por favor? Sim. 80 dividido por N. Repetindo desde o comecinho, ó. A montagem é o principal. Se você não conseguir montar a tabelinha, você não faz o problema. Então, eu tenho nitrato de amônio formando dois produtos, a água e o monóxido do lado de nitrogênio. E ele diz que quando forma 36 gramas de água, eu começo com 80 gramas de nitrato. E a pergunta do exercício é, para formar 3,6 gramas de água, quanto eu preciso de nitrato? Ele não fala do produto do meio, então ignora ele. Na hora de montar, eu monto 80 dividido por M é igual a 36 dividido por 3,6. Fazendo a multiplicação cruzada, vai ser 36 vezes M igual a 80 vezes 3,6. E o resultado final será 8 gramas. 8 gramas de nitrato de amônio. Beleza? Alguma pergunta? Beleza. Maravilha. Então é o seguinte, pessoal. Semana que vem eu ainda vou continuar falando de regra de 3.
Só que hoje vocês devem ter observado que todos os problemas que nós fizemos hoje foram de grandezas diretamente proporcionais, envolvendo situações da área de química. Na semana que vem, eu vou trazer mais uns 5 probleminhas, mas a maioria deles de grandezas inversamente proporcionais, para a gente ficar bem treinado, tá? Professor, Oi. você pode repetir a primeira, porque quando eu cheguei já estava na segunda. Ah, sim. Então vamos repetir a primeira. Quem está perguntando? Kátia. Kátia. Maravilha, Kátia. Então, voltando aqui para o exercício. No primeiro exercício, ele fala o seguinte. Eu tenho 294 gramas da substância de cromato de potássio que decompõe-se em seus elementos constituintes conforme o esquema abaixo, formando 78 gramas de potássio, 104 gramas de bromo, 112 gramas de oxigênio. Quais as massas desses elementos se formam pela decomposição de 10 gramas daquela substância? Aí ele escreve aqui o que aconteceu, né? De cromato, setinha, potássio mais cromo mais oxigênio. A setinha representa a decomposição. Aí o segredo, Kátia, é você montar a tabelinha. Então, como é que eu monto a tabelinha? Eu escrevo assim, ó. Eu tenho o dicromato de potássio, ele vai formar, né? Decompor e formar o potássio, o cromo e o oxigênio. Aí eu faço uma coluna para cada elemento, para cada substância. E eu coloco os valores. Então, na primeira coluna, eu vou escrever 294 gramas da substância que está se decompondo. Na segunda coluna, eu coloco os 78 gramas do potássio. Na terceira, 104 gramas do cromo. E na última coluna, 112 gramas de oxigênio. Aí, na segunda linha, ele fala, se eu tiver, né, que decompor 10 gramas da substância, quanto vai formar, né, de potássio, quanto vai formar de cromo e quanto vai formar de oxigênio. Aí eu coloco 10 gramas na primeira coluna e nos outros eu não sei, boto letras. X para o potássio, Y para o cromo e Z para o oxigênio. E eu tenho que observar o que acontece com os valores. Na primeira coluna, o valor cai de cima para baixo. Então, a setinha ela é de baixo para cima, né? Porque o número é maior em cima. Isso vai acontecer com todas as outras colunas, porque é uma reação que depende da quantidade inicial. Se eu tenho menor quantidade, eu vou formar menos produtos. E por causa disso, essa grandeza, né, todas as grandezas aqui envolvidas são Diretamente proporcional. Na hora de montar, eu vou montar a proporção seguindo os valores da tabela, do jeito que está na tabela. Primeira coluna, né, para o potássio, é 294 dividido por 10 é igual a 78 dividido por x. Aí você monta a proporção, pode até escrever do lado, para o potássio, né? Potássio. Faz a continha. 294 dividido por 10 é igual a 78 dividido por x. Multiplica em cruz, vai ficar 294 vezes x é igual a 78 vezes 10. E o resultado do potássio vai ser 2,6 gramas. Fez do potássio, vai para o cromo. Pula uma linha e escreve cromo. Aí a proporção do cromo pega os números da tabela. Primeira coluna, 294 dividido por 10 é igual a 104 dividido por y. Faz a multiplicação cruzada. 294 vezes y é igual a 104 vezes 10. Resultado, 3,6 gramas de cromo. E oxigênio... 3,6. Oi? 3,6. O oxigênio é o último. Você pega a primeira coluna, 294 divide por 10, iguala com a coluna do oxigênio, 112
dividido por Z. Fazendo a multiplicação cruzada, o Z vai ser 3,8 gramas de oxigênio. E aí resolve. Entendi. Tem? Mais alguma pergunta? Não. Tá joia. Então, sendo assim, meus queridos alunos, eu peço que quem puder, coloque o rostinho aí para tirar foto. Que agora eu tenho que registrar, tá? Sorria, sorriso Colgate, X. Muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Semana que vem tem mais, tá? Tchau pra vocês. Obrigada.